é o grande problema do momento, nesse momento de pandemia, tá? Problema que afeta adultos, afeta crianças, afeta idosos. Infelizmente, a pandemia fez com que ele aflorasse ainda mais, tá certo? Veja bem, a ansiedade tem atingido muitas pessoas. Várias se tratam, tomam até remédio. O que você pode dizer sobre a ansiedade? Afinal de contas, ansiedade é uma doença? Por favor, fique à vontade. Boa pergunta, né, Fernando? É um mal, nós temos ouvido tanto essa palavra, as pessoas têm falado tanto esse nome sobre crises de ansiedade, sobre medos, sobre preocupações, e nós aderimos a essa palavra à questão de uma doença, que é o transtorno de ansiedade, que muitos sofrem, são diagnosticados com esse transtorno, e no tratamento, além da terapia, né, do tratamento psicológico, é feita uma alternativa combinada com o uso de medicação. Por conta disso, muitas pessoas entendem a ansiedade diretamente como uma doença, mas não é bem por aí. A ansiedade é um sentimento que nós temos, é um construto da nossa personalidade. Todos temos ansiedade, e eu vou colocar num nome mais aceitável aí para nós, que são as preocupações. Todos nós nos preocupamos com alguma coisa, todos nós temos medos de alguma coisa, todos nós nos sentimos em algum momento pressionados pelo tempo. E isso é bom, é protetivo. Nós somos uma máquina aqui perfeita, não tem nada errado, né? O que acontece quando nós vamos para um tratamento que se configura uma doença ou um quadro patológico? É quando o nosso nível de ansiedade, quando o nosso nível de preocupação atinge uma intensidade maior do que deveria. Então, quando nós falamos de ansiedade como uma doença, como algo patológico que traz sofrimento, é porque nós estamos falando de níveis elevadíssimos de ansiedade. Quando a pessoa adoece, que configura esse quadro, é porque ela já elevou um nível muito alto as suas preocupações, os seus medos, a sua angústia por causa do tempo. E aí sim configura um quadro patológico. Ter ansiedade, ter medo, ter preocupação não é de todo ruim, é bom. Nós precisamos ter medo das coisas, nós precisamos entrar em alguns momentos em estado de alerta. Isso nos protege como ser humano e como pessoa. Nós precisamos ter aquela angústia, aquela preocupação com o tempo que nos move, nos mobiliza para fazer, para agir, para nos comportarmos para uma ação. Isso é muito importante. Então, quando alguém fala, não pode ser ansioso, mais ou menos. Nós precisamos ter algum nível disso, porque isso nos protege, nos leva a agir na sociedade, agir dentro de casa, trabalhar, levantar, acordar cedo, porque a gente tem uma certa preocupação com o nosso futuro, e isso é bom. Mas quando isso consome demais o nosso pensamento, guarde bem isso, quando o nosso pensamento é tomado o tempo todo por um nível excessivo de preocupação, um nível excessivo de medo, um nível excessivo de preocupação com o futuro, aí sim nós estamos falando de um quadro patológico. Traz tanto sofrimento que paralisa a pessoa, isola a pessoa ou faz ela ter um comportamento social que é ruim, que não funciona no dia a dia, na prática. Seria isso. Muito bem, Cassiana Tardivo. Você que está assistindo o programa deve participar, pode participar, mandando a tua pergunta, o teu comentário. Cassiana, mamãe educadora, me diz o seguinte,
isso aí é até uma curiosidade minha, tá? Veja bem, depressão e ansiedade, elas costumam andar juntas? Uma pessoa, ela pode, de repente, num quadro de ansiedade, chegar a ficar depressiva, ou vice-versa, uma pessoa depressiva pode chegar também a um quadro de ansiedade? Sim, né? Na verdade, são duas doenças diferentes, tá? Quando nós fazemos o diagnóstico de uma pessoa que está em depressão e o diagnóstico de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, são critérios diferentes para dar esse diagnóstico. Nós olhamos os sintomas, o que ela apresenta, como ela se comporta, e a partir disso é dado um diagnóstico. Mas, em alguns casos, agora a gente ouve essa palavrinha e já entende, comorbidade. O que é comorbidade? Quando nós temos associação de dois quadros patológicos, de duas doenças. Por exemplo, nós temos falado tanto nesse tempo de Covid, a gente sabe que no primeiro momento lá do Covid, a gente sabia que as pessoas que faleciam eram aquelas que eram comórbidas, que já tinham um quadro de diabetes, câncer ou outras doenças que agravavam a sua condição física. Na área da saúde mental, a mesma coisa. Existem doenças que são comórbidas. Então, às vezes, uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ter a comorbidade de ansiedade. Em quadros, às vezes, depressivos, ela pode trazer como comorbidade a ansiedade e migrar, às vezes, de uma patologia para outra. Às vezes, a pessoa está super depressiva, faz um tratamento de depressão por um tempo, começa a fazer uso de uma medicação que vai atuar no sistema nervoso central, vai melhorar a disposição dela, vai agir, né, nos níveis dela de dopamina, serotonina, e às vezes ela sai de um quadro muito depressivo e ela começa a entrar num movimento mais ansiogênico, de mais ansiedade. E tudo isso a gente vai olhando no tratamento terapêutico para ir cuidando. Por isso que a atuação de um bom profissional, ela é fundamental. Começou a ter sofrimento, começou a ter sinais físicos, começou a ter quadro de sofrimento acentuado, procure um profissional. Não deixe isso para depois, não protele a busca de um profissional, porque um bom diagnóstico faz com que se trate logo, cuide logo e não vá trazendo comorbidades, outras doenças oportunistas ou agravando o quadro. Muito bem, Cassiana Tardivo. Olha só, Cassiana, sabendo disso, quando podemos dizer que ela traz sofrimento emocional? Quais os sinais de que a criança está em sofrimento emocional? Ansiosa, com medo, triste, dificuldade em manejar a raiva. O papai e a mamãe que está assistindo o programa agora, o que é que ele deve observar nessa criança, né? Para que ele possa detectar que está havendo um problema ali naquele momento. Por favor. Boa pergunta. Acho que a primeira coisa que precisa ficar claro é que o papai, a mamãe, o professor, a professora, as pessoas que lidam com essa criança, precisam ter uma observação atenta. É preciso olhar de verdade para essa criança, enxergar ela do jeito que ela está, ouvir o que ela fala do jeitinho que ela fala. Então, o primeiro passo é não invalidar. O que é invalidar? Eita, que frescura isso, agora deu para reclamar, agora deu para ficar preocupada, agora deu para ficar com medo, e começa a achar que tudo é frescura,
ou que tudo é porque a criança está querendo chamar a atenção, ou porque a criança está se fazendo de vítima, ou porque a criança está querendo competir com os irmãos, ou porque qualquer outra coisa. Então, o primeiro movimento que os pais precisam fazer é entender que a nossa responsabilidade como pais, antes de sair julgando e diagnosticando, é inclinar o nosso coração para essa criança. Elas não pediram para nascer, são os nossos filhos, estão debaixo da nossa responsabilidade. Então, eu preciso olhar para essa criança e ouvir. A partir dessa escuta, entender qual é o conteúdo dessa fala. Ela está falando do quê? De medo, ela tem preocupações exageradas, ela tem medo de se separar de pessoas, ela tem medo de alguém morrer, ela tem medo de ela sofrer algum dano, algum mal, ou ela tem preocupação de perder tempo, de perder hora, de perder o evento, de perder a escola. Então, eu preciso olhar para isso para identificar onde é que está a dor dessa criança. Aí, eu preciso enxergar a condição física dela. Então, quais são os sinais que essa criança pode manifestar? Então, eu ouvi o que ela disse, eu observei ela e observei que ela está roendo unha, está arrancando cabelo, se coça. Às vezes tem criança que fica se coçando, se cutucando, ela olha se ela tem feridinhas no corpo e ela cutuca essas feridas, ela arranca a casquinha o tempo todo. Então, quando você vai ver, ela está cheia de feridinhas, ela está já com o dedo na carne viva aqui, porque ela rói o tempo todo, ela se balança muito, ela balança o pé, ela balança a mão, ela não consegue parar quieta num ambiente, ou ela chora, ou ela começa a grudar na perna do papai e da mamãe, então ela gruda na perna, ela gruda no braço, ela não quer deixar o pai e a mãe sozinhos em nenhum momento, ela pergunta, onde você vai? Mas o que você vai fazer? Mas onde você está indo? Então, aquela criança que não consegue ficar em paz, sozinha. Em algum momento, ela está o tempo todo preocupada com o ambiente. Ela vive em sinal de alerta. É como se ela estivesse sempre pronta ou para o perigo ou para algo ruim que vai acontecer no ambiente dela. Ela fica em alerta. E isso pode parecer uma coisa sem preocupação para o adulto, mas traz muito sofrimento emocional para essa criança. Às vezes ela não consegue verbalizar, mas quando você pergunta, além desses sinais emocionais, ela tem sinais físicos. E quais seriam os sinais físicos? Tremedeira, tontura, dor no estômago, ela tem dor no estômago, ela faz xixi na cama à noite, ela já passou da fase que deveria, mas ela faz xixi à noite ainda com 5, com 6, com 7, com 8, com 10, com 12 anos, né? Ela tem dor de barriga, ela tem diarreia, ela tem tonturas, ela tem a visão turva, aí ela já está dando sinais para mim. E eu digo que esses sintomas físicos são pistas de que a ansiedade está chegando e já está impondo sofrimento para essa criança. O pai e a mãe não podem desprezar que essa criança sofre por conta tanto desses pensamentos que estão o tempo todo na cabeça dela, de medo e preocupação com o futuro, com o presente, e nem deixar de considerar esse sofrimento físico nela. Isso é muito importante.